Então agora eu vou mostrar para vocês como que faz aquele arredondamento, um chanfro, numa aresta da peça, tá? Tem duas formas de a gente estar criando, a gente pode fazer no esboço e a gente pode estar fazendo também no sólido, depois já ter feito a extrusão ou revolução, tá bom? Vamos lá. Vou criar um arquivo novo aqui de peça, tá? Isometric part. E a gente vai fazer esse perfil aqui, tá? Eu vou sempre usar o modo ordenado, como sempre, e vou aqui, ó, criar um esboço na aba início. Vou fazer no plano frontal mesmo, tá? E vai ser o seguinte, a gente vai fazer dois retângulos para ficar rápido aqui, tá? Dois retângulos de canto. Vou fazer um aqui e um outro retornando aqui para dentro. E vou usar um aparar. Então fiz dois retângulos só para a gente ter esse formato em L, tá? Vou colocar as cotas aqui. Vou querer esse aqui com 40, esse aqui com 50, aqui 15, aqui 20. Pode ser qualquer dimensão só para a gente testar, tá bom? Então, eu já com esse esboço aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente cria um arredondamento, um chanfro, um raio, no próprio esboço, tá? No próprio rascunho. Aí eu uso essa ferramenta aqui, que é a ferramenta logo abaixo do retângulo aqui, que chama cordão ou chanfro. O cordão é para você criar o arredondamento de raio, tá? Um filete. O chanfro para criar, né, o chanfro entre elementos mesmo, com, né, uma parte ali inclinada. Vamos lá, em cordão, muito simples, tá? Eu posso digitar o valor do raio aqui antes, se eu quiser, eu quero um raio de 5. Eu digito o valor do raio antes, clique em duas arestas e ele vai fazer o raio ali com 5. Se eu deixar ele aqui zerado, eu deixo o raio como 0, então se eu não preencho, né, o valor aqui, eu acho que não posso deixar como 0. Eu não preencho, acesso sem preencher, eu clico em duas arestas e depois eu movimento o mouse para definir qual que é o valor do raio. Então eu deixo um raio ali visualmente ali, né, da forma que eu queira criar, tá? Eu prefiro digitar o valor já direto, tá? Eu prefiro vir digitar o valor, chamar a ferramenta, digitar o valor com 5, tá? E fazer essa opção aqui, ó, de sem aparar, ela não faz o tratamento de canto, né? Então, normalmente o ideal é você sempre deixar ela sem. Voltei aqui, tá? Volta. Então, quando você for usar aqui, você sempre deixa ele desmarcado, tá? Colocando 5, vou criar um arredondamento aqui, por exemplo. Eita, ficou 50, eu quero 5. Ele vai criar, eu tenho que colocar a cota, tá? Com 5 para ele definir. Se eu chamo a ferramenta chanfro, aqui eu tenho a opção de colocar um ângulo e as distâncias, né, para os recursos. Eu vou colocar aqui um ângulo de 45, por exemplo, e um valor de 3 aqui para o chanfro, tá? A gente vai pegar esse canto aqui, ó, por exemplo, essa aresta. Aí já vai fazer, ele espera, depois que eu seleciono as duas arestas, que eu clique exatamente na posição que o chanfro vai ficar, para ele já criar ali pra gente o chanfro, tá bom? É simples assim, só digitar o ângulo, ou se eu quiser colocar as duas distâncias, né, eu quero um chanfro de 2 por 2, né, 2 por 2, né, 2 por 2, eu clico aqui, ele, né, e depois clico novamente para posicionar o chanfro, tá bom? Então, Ctrl Z aqui, vou deixar só esse raio aqui criado, e a gente vai fazer aqui uma extrusão, tá, desse perfil aqui. Vou fazer aqui com 50, cliquei com o botão direito aqui para confirmar, cliquei na tela, ok. Vou ocultar aqui a minha origem e vou excluir o meu rascunho também, que eu vou ocultar. Tá vendo? Ele já criou aqui o arredondamento. Eu posso fazer esse arredondamento na própria peça, usando essa ferramenta aqui, círculo, tá? Na barra aqui de sólidos. Então a ferramenta círculo, ela permitiu digitar o valor do raio também e indicar aqui qual que é o arredondamento. Está como 4 ali, eu vou clicar nas arestas que eu quero arredondar. Perfeito? Quero arredondar aqui. Eu consigo criar. Se eu quiser modificar, né, se eu selecionar sem querer ali alguma aresta, eu seguro o Shift, tá? Para adicionar ou remover ali uma seleção, tá? No caso aqui, a configuração padrão, ele já vem aqui com o raio constante, quando eu venho aqui nas propriedades, tá? Propriedades do arredondamento. Então essa opção é a mais comum da gente estar utilizando, tá? E eu estou selecionando aqui, olha, aresta, canto ou cadeia, tá? Então, se eu seleciono cadeia, ele pega já uma sequência aqui tangente, já se eu quisesse arredondar aqui tudo, ele pegaria toda a sequência aqui de elementos, tá bom? Se eu quero cancelar a seleção, só eu clicar novamente com o Shift, ele cancela a seleção. Perfeito? Vou fazer esse aqui, vou dar um OK e vou fazer um chanfro aqui, ó, com outro valor, tá? Vou pegar aqui de novo, vou fazer um chanfro agora. Aqui em círculo eu tenho chanfrar, tá? Esse chanfrar
Aqui nas propriedades também eu consigo alterar o valor, né? Colocar ângulo e recuo, ou igualar recurso. Esse igualar recurso eu coloco só uma distância, ele faz a distância igual, tá? Quando eu coloco aqui, por exemplo, 2, ele vai, onde que eu selecionar aqui, como está a cadeia, ele vai pegar todo mundo aqui e já fazer com a distância de 2 por 2, né? Deu um OK, botão direito aqui, esse que está funcionando, já criou o arredondamento pra gente. Se eu fizesse um chanfro com um ângulo, né? Aí aqui é um pouquinho diferente, a gente tem que selecionar aqui, mudar para ângulo e recuo, vou dar um OK. Ele pede para selecionar uma face de referência, então vou pegar com relação a essa face aqui, por exemplo. E eu quero, né, vou dar um OK, e eu quero indicar com relação a essa face que eu vou ter um chanfro com a medida de 4, por exemplo, e com o ângulo aqui de 30 graus. Quando eu selecionar a aresta aqui, por exemplo, essa aresta aqui de baixo, por exemplo, ele vai criar com relação a essa aresta o ângulo, né, com a distância de 2, o recuo de 4, né, e o ângulo de 30. Quando der OK lá, vai dar 4 e 30 naquela face selecionada. Então é importante selecionar a face que você queira aplicar ali o chanfre, tá? Então eu consigo fazer essas aplicações, a aplicação de chanfre e raios, né, arredondamentos, tanto no rascunho quanto no esboço. Se eu quiser editar o rascunho, fazer a edição de um chanfre ou raio no rascunho, eu tenho que clicar no rascunho, editar o perfil dele para fazer essa modificação, tá? Alterar o valor aqui do raio, quero um raio aqui com 10, né? Aí ele vai atualizar, tá? E vai aumentar ali o valor do seu raio. Se eu quero alterar o raio que eu criei com o recurso aqui, né, de sólido, é só eu clicar com o botão direito e editar a definição. Ou vir no atalho aqui, rápido, né, editar a definição, para que ele permita eu alterar aqui, por exemplo, as arestas que foram selecionadas para estar sendo aplicado o chanfre, o raio, o valor do raio, caso eu queira alterar, eu quero colocar aqui como 5. Né? Feito isso, eu só confirmo aqui a alteração, ele já vai fazer. Acho que deu um ESC aqui antes de confirmar, né? Vamos lá. Edita aqui a definição, high signal, tá certo. E ele vai confirmar ali a criação do elemento, beleza? Então, quando quiser fazer tratamento de canto, usar a ferramenta aqui no sólido círculo ou chanfrar, ou se não, a ferramenta aqui no esboço, né, que é a ferramenta de cordão ou chanfre, beleza? Então, até o próximo vídeo, bons estudos!